Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês os resultados de um teste de um setup bastante conhecido chamado Smash Day. É um setup que foi desenvolvido pelo Larry Williams, que é uma lenda aí do mercado financeiro, uma lenda entre os traders. Nós vamos ver se essa estratégia ainda funciona para o gráfico diário, para ações no Brasil, e a gente vai fazer alguns outros estudos aí com essa estratégia. Lendo os livros clássicos de traders famosos aí do passado, né? Passado eu tô colocando aí antes dos anos 2000, talvez no início aí dos anos 2000, a gente se depara com várias estratégias que naquela época até funcionavam, mas a gente precisa saber se essas estratégias funcionam hoje. Então, é imperativo o uso de backtests para saber se aquelas estratégias ainda funcionam e não só se ainda funcionam, mas se funcionam para aquele ativo que você quer operar naquele tempo gráfico que você quer operar, né? Uma coisa que eu sempre divulgo para o pessoal é que não existe estratégia que funcione em todos os ativos em todos os tempos gráficos, tá? Isso não existe. Você precisa saber se a sua estratégia funciona para o seu ativo, aquele que você quer operar, naquele período que você quer operar. Tá? Então, o propósito de hoje é a gente dar uma olhada, uma analisada aí nessa estratégia que é o Smash Day do Larry Williams e a gente vai fazer essa análise considerando apenas uma classe de ativos que são ações no gráfico diário. Bom, eu vou aqui compartilhar minha tela. Primeiro eu vou mostrar para vocês, como que ele funciona, tá? Então vou abrir um gráfico aqui, pegar aqui igual que apresentou um resultado bem interessante, tá? O Smash Day, ele basicamente é um sinal de entrada, tá? A gente vai ver que o restante pode ser feito de várias formas, né? E aqui entra um outro ponto de atenção. Toda estratégia ela tem múltiplos componentes, tá? Não se cria uma estratégia apenas com um sinal de entrada. A gente precisa de sinal de entrada, de saída, de stop, trailing stop, alvo, gerenciamento de risco, gerenciamento de posição, etc, tá? Tem várias coisas que a gente pode colocar na nossa estratégia, tá? Algumas são opcionais, tá? Um trailing stop, um filtro, são opcionais. Outras são obrigatórias, como um sinal de entrada e um sinal de saída, tá? Não existe uma estratégia sem um sinal de entrada ou um sinal de saída. E os outros quesitos, né, eles podem ser obrigatórios ou não. Mas você precisa ter um conjunto mínimo ali de quesitos para ter uma estratégia completa, tá? Bom, o Smash Day, ele é um sinal de entrada basicamente, tá? A saída, embora ele dê algumas sugestões, né? A saída meio que fica discricionária. A gente vai testar algumas saídas aqui para ver como que as saídas vão afetar o desempenho, tá? Mas a entrada acontece o seguinte, tá? Como é que ela acontece? Esse candle aqui, ele é um candle que marca um sinal do Smash Day. Por quê? Porque ele tem o seu fechamento, tá vendo? O fechamento desse candle é menor que a mínima do candle anterior, tá? Pode ver que esse outro candle também é um sinal de Smash Day, tá? Porque ele tem um fechamento menor que a mínima do candle anterior, tá? Então esses dois candles aqui seriam, ó, esse outro aqui também, ó, esse outro preto grande aqui, ó, também seria, tá? Fechamento menor que a mínima do candle anterior. Então, ele é o nosso candle de referência. Então, nós temos um sinal aqui de referência, que nós tivemos outro, que nós tivemos outros. Três, tá? Mas o primeiro não deu entrada. Por quê? Porque primeiro a gente precisa que apareça esse candle, tá? A primeira condição, são duas condições basicamente. A primeira é que apareça esse candle, um candle com fechamento menor que a mínima anterior. Tá? Esse é o primeiro critério. O segundo critério é que no dia seguinte, a máxima desse candle seja rompida. Tá? E esse candle não teve a sua máxima rompida nesse dia. Pelo contrário, esse segundo dia aqui, ó, não chegou nem perto da máxima do dia anterior. Então não deu sinal de entrada. Tá? Esse candle aqui também, ele montou um sinal de referência, né? Mas ele precisa que a máxima dele fosse rompida no dia seguinte, não. O dia seguinte foi um dia de baixa, não deu entrada. Agora, esse terceiro candle aqui, ele deu o sinal completo de entrada. Ele atendeu o primeiro requisito, que é fechar abaixo da mínima anterior, e no dia seguinte, a máxima dele foi rompida. E a nossa ordem de compra, ela fica logo acima, um tick acima do candle de referência.
Então, nesse candle de referência, a nossa ordem aqui, nossa suposta ordem aqui, ela não foi atingida. Esse candle aqui também não. Porém, nesse terceiro, ela foi atingida e nós compramos aqui, ó, no rompimento dessa máxima, tá? Existe toda uma explicação aí psicológica de como que os candles representam aí o movimento do mercado, a psicologia do mercado, etc. Eu não vou entrar em detalhes nisso, até porque isso é muito subjetivo, tá? Isso não é um caminho muito científico aqui para o trade. A nossa abordagem é uma abordagem quantitativa, ela é mais científica, tá? Bom, o fato é que esse é o nosso sinal de entrada, tá? O stop é a mínima desse candle, tá? Então a gente compra no rompimento e coloca o stop um tick abaixo da mínima desse candle. Então o nosso risco vai ser o tamanho desse candle. E o nosso alvo, aí existem várias opções de alvo. Neste primeiro backtest eu vou testar um alvo de 2 vezes o risco. Então eu estou simulando aqui um payoff de 2 para 1. Então eu tenho um alvo que é 2 vezes o tamanho desse candle. Eu estou arriscando X, que é o tamanho do candle, para ganhar 2x, tá? Um payoff de 2 para 1. Né? Tem gente que está começando a entrar no trade, começando a aprender análise técnica, ele acha que o alvo quanto maior, melhor. Então vou usar 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, porque eu sempre vou ganhar mais e perder pouco. Não, é bem assim, né, gente? Quanto mais longo o alvo, realmente o seu payoff ele vai melhorar. Mas, por outro lado, sua taxa de acerto piora. Quanto mais longo o alvo, mais difícil de chegar nele. Então cai a taxa de acerto e sobe o payoff. E a expectativa matemática é basicamente a união dos dois. Não adianta você aumentar uma métrica e diminuir outra, você não está saindo do lugar. Então não é tão simples assim, não é só aumentar o payoff que o sistema vai ser mais lucrativo, não. Tá? Tem que fazer o backtest para ver o resultado final, daquela modificação. Mas nessa primeira análise eu vou testar aqui um alvo de 2 vezes o risco, tá? A gente pode ver que aqui teve um lucro, em igual, vou afastar o gráfico, onde nós temos aqui um próximo sinal, ó, aqui a gente teve um outro sinal, ó. Fechou abaixo da mínima anterior, rompeu a máxima e a gente saiu aqui, ó, no stop que estava aqui atrás, tá? Ó, esse aqui foi um movimento bem diferente do livro, Esse aqui é aquele sinal perfeito, esse primeiro que eu mostrei, é o típico sinal perfeito, mas no mercado financeiro muitas vezes aparece um sinal que não tem nada de perfeito, Um sinal que é até difícil fazer a leitura, como esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui é difícil fazer a leitura, porque no mesmo candle a gente teve o sinal de compra e o sinal de stop, tá? Eu considerei aqui, no caso que a ferramenta considerou que foi comprado, tá? Mas estopou só nesse dia, tá? Isso aqui é uma boa prática para fazer backtest, tá? Não permitir entradas e saídas no mesmo candle, isso gera um monte de problema, tá? Mas isso seria assunto para um outro vídeo, tá? Mas enfim, comprou aqui, estopou aqui, então aqui veio um stop. Deixa eu ver se teve mais um sinal, ó, aqui, ó. Aqui um sinal de livro, ó, perfeito. Teve esse candle, que foi o Smash Day, fechamento menor que a mínima anterior, então um dia forte de queda, no dia seguinte já rompe a máxima, a gente compra, põe stop aqui embaixo, projeta 2 vezes o alvo para cima, saiu no alvo 3 dias depois, tá? Bom, como eu sempre digo nos vídeos, 2, 3, meia dúzia, uma dúzia de trades não quer dizer absolutamente nada, não tem significância estatística nenhuma, O que eu preciso é fazer isso aqui, ó, compilar, tá? Dezenas ou centenas de trades para saber se aquela estratégia funciona, Nesse gráfico aqui do Goal, a gente pode até ver que a maioria das faixas aqui são verdes, então a maioria foi lucro, E nesse backtest específico de Goal, essa estratégia retornou 230% de lucro no período de 10 anos. Foi um backtest de 10 anos, de junho de 2013 até junho de 2023, e no total nós tivemos aí 230% de lucro. Nós temos uma lista aqui de vários papéis, tá? Nós temos aqui 100 papéis, todos eles foram testados durante o período de 10 anos. Tivemos alguns papéis que performaram muito bem no período, Localiza, Rente 3 foi o papel com o maior lucro, Localiza e Magazine Luiza, alcançando aí 500% de rentabilidade, operando essa estratégia, dessa forma que eu apresentei, e tivemos outros papéis aqui que tiveram prejuízo. Em média, tá, olhando aqui a tabela, mais ou menos metade, olhando a barra de rolagem aqui, mais ou menos metade dos papéis tiveram lucro, outra metade teve prejuízo. Isso aqui já liga um sinal de alerta para mim.
tá? Isso aqui mostra que a estratégia dessa forma, ela não é tão robusta assim. Eu quero uma estratégia que funcione em muitos papéis, não na metade dos papéis, tá? Então essa estratégia ter funcionado só na metade já não é um sinal tão interessante, tá? Bom, mas existe uma análise melhor do que essa, que é uma análise de portfólio, onde eu simulo um portfólio, onde eu tenho um capital inicial, que nesse caso eu simulei R$ 100.000, e divido ali em 10 partes. Então, cada vez que qualquer um desses papéis der um sinal de compra, eu vou entrar com 1/10 do capital. Tá? Depois que alocar 100% do capital, aí já não tem como mais fazer entrada, né? Eu tenho que esperar encerrar uma operação para iniciar uma nova. Então, isso é uma simulação de um portfólio, de uma carteira. E eu tenho o resultado dessa simulação aqui, ó. Então, se eu operasse durante 10 anos todos esses papéis, esses 100 papéis que compõem o IBXX, se eu tivesse operado os últimos 10 anos essa estratégia, sempre entrando com 10% e reinvestindo os lucros, o resultado que eu teria seria prejuízo, tá? A gente pode ver aqui que deu prejuízo no longo prazo. Nessa outra tela a gente tem um resumo, olha só, um prejuízo de 45%. 45%. E olha que eu nem coloquei corretagem aqui, eu considerei uma corretora que a corretagem é gratuita, tá? Eu só coloquei o custo bolsa. Então, mesmo considerando só o custo bolsa, nós tivemos aqui 3.880 operações que no final terminou com um prejuízo de 45%. Bom, mas a gente pode fazer algumas mudanças nisso aqui, né? Primeiro vou fazer uma mudança no alvo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer esse sistema dar lucro, tá? Eu, particularmente, quando eu faço o primeiro teste, né, o teste preliminar, e ele dá prejuízo, geralmente eu já abandono aquela estratégia e vou para a próxima, até porque eu tenho uma lista com centenas de estratégias para testar, tá? Mas você talvez tem poucas estratégias, tal, você pode tentar mexer alguma coisa para dar lucro. Só não força demais, porque senão você pode cair no overfit, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O meu alvo é de 2 vezes. Eu vou diminuir para uma vez. Vou colocar um alvo mais curto. Isso vai diminuir o meu payoff pela metade, mas vai aumentar minha taxa de acerto. Será que no final das contas isso vai melhorar o meu sistema? Será que a gente vai ter um resultado melhor? Então, eu diminuí, encurtei o meu alvo para uma vez. Vamos ver o gráfico. O gráfico modificou, mas continuou no prejuízo, tá? Então, não salvou a estratégia. Se a gente entrar num papel qualquer aqui, ó, a gente vai ver que o alvo agora ele é mais curto, ó. Vamos pegar aqui, ó. Pegar esse último trade aqui, ó. Olha esse último trade. Temos aqui o Smash Day, né? Fechamento menor que a mínima anterior, rompeu a máxima, compra. O alvo agora, ele é só uma vez o risco. O risco é esse candle aqui, né? O tamanho desse candle. Projetei ele uma vez, coloquei um alvo mais curto, ó. Dá pra ver certinho, tá? Então, diminuiu o alvo, não resolveu nada, tá? Continuou dando prejuízo. Vamos fazer uma outra alteração aqui. Eu diminui o alvo, agora eu vou alongar o alvo. Vou colocar o alvo em 3 vezes, tá? 3 vezes o risco. Vou executar, ele está fazendo backtest aqui de portfólio, testando aí os 100 papéis, né? Montando ali a nossa carteira. E o resultado foi, diminuiu, tá? Diminuiu o prejuízo, mas ainda está no prejuízo, tá? Ainda está no prejuízo. Bom, tem gente que testa, vou testar agora 1,5, 1,8, 1,9. Gente, besteira, tá? Besteira. Se o 1 e o 2 dá prejuízo, tá? Qualquer número entre eles, se der lucro, não vale a pena operar, tá? Porque a gente quer um conjunto de valores lucrativo. Isso tem a ver com overfitting, tá? A gente quer um conjunto de números lucrativos, tá? Um grupo ali, uma região lucrativa. A gente não quer um único parâmetro que dá lucro e todos ao redor dão prejuízo, tá? Por isso que muita gente desenvolve uma estratégia, funciona no backtest, vai para a conta real, dá prejuízo, porque a pessoa está criando um overfit ali no desenvolvimento da estratégia. Então eu não vou ficar aqui procurando mais nada, eu vou voltar para um alvo de 2 e agora eu vou mudar a minha entrada. O que eu vou fazer? Muita gente compra apenas quando o sinal ele acontece depois de um período de queda. Então não basta ter apenas um candle de queda, precisa ter um período de queda. Então aqui eu mudei o meu sinal de entrada, já até fiz o backtest. Vou mostrar para vocês como é que é essa entrada agora. Nessa entrada eu adicionei o lowest de 4 períodos. O que é o lowest? O lowest é essa linha que está aparecendo aqui embaixo, tá?
do gráfico. Vou pegar um sinal aqui, eu peguei um papel no período que caiu, né? Vou pegar aqui, ó. Essa linha aqui embaixo, ó, eu coloquei o lowest de 4 períodos. O que que esse indicador faz? Ele marca a mínima de 4 candles. E eu coloquei uma nova regra. Não basta apenas aparecer o Smash Day. O Smash Day, ele precisa romper a mínima dos últimos 4 candles. Então eu preciso de ter uma queda de pelo menos 4 candles antes de entrar no Smash Day. Tá? Porque às vezes o Smash Day aparece num período de consolidação. Eu não quero isso. Eu só quero entrar depois que aparece uma queda. Então a gente pode ver que nós temos uma sequência de candles em queda aqui, ó. E aqui nós temos um Smash Day. Nós tivemos 3 Smash Days aqui no caso, né? Esse primeiro ele foi um Smash Day, mas ele não rompeu a máxima, então não deu compra. Esse aqui também não rompeu compra. Esse último aqui, ele deu compra, ó. Fechamento abaixo da mínima, tá? Ele também rompeu a mínima, olha a linha aqui em cima, dos últimos 4 dias. Então ele mostrou que realmente nós viemos aqui de uma sequência de quedas e nós compramos na máxima dele. Compramos na máxima e nesse caso o alvo ele está em 2 vezes, né? Que eu voltei lá para 2. O alvo ficou aqui em cima, deu lucro, tá? E aí nós temos vários sinais, tá? Nós temos vários sinais. É interessante observar isso aqui também, gente. É bom navegar pelo gráfico. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas tem muito insight valioso aqui. Olha só, o que nós temos aqui? A gente tem um crash de 2020. É bom dar uma olhada o que acontece com a estratégia no crash. Olha só, o preço caindo forte e ele dando sinais de compra. Tá? Porque apareceu vários smash days aqui durante essas compras, né? Durante essa queda, durante o crash. Porque caiu muito forte. E foi tudo estopado, ó. Toda uma sequência de stop. Tá? A gente ainda vai mexer nisso daqui. Mas por enquanto, olha só, a gente só está comprando agora depois de uma sequência de quedas. Vou lá para o final que teve uns stops aqui nesse papel. Ali foi lucro, tá? Olha aqui, ó, teve uma sequência de queda, compramos, mas estopou, tá vendo? Todas as compras agora, elas só acontecem depois de uma sequência de quedas. Porque eu acrescentei essa regra, que ele precisa romper a mínima dos últimos 4 candles antes de entrar no Smash Day, tá? Bom, aqui a gente está vendo alguns exemplos isolados. Será que isso salvou a estratégia? Porque é isso que eu quero saber, né? Vamos olhar o gráfico. Diminuiu o prejuízo, tá? Diminuiu para quanto? Para 10%. Diminuiu para 10%, mas a estratégia continua no prejuízo. Então, mesmo eu só entrando depois que já vem de uma sequência de quedas, ainda não salvou a estratégia. E se eu alongar o meu alvo? Vou colocar 3, porque 3 vezes naquele backtest tinha melhorado o resultado, tá? Agora eu estou alongando e ainda estou colocando o critério de perder a mínima dos últimos 4 dias. Vamos ver. Ó, começou a ficar positivo. Resumo, tá? 37% de lucro. Vale a pena operar a estratégia? Não. Por que que não vale ainda? Porque o Ibovespa nesse período rendeu mais ou menos em uns 100%, tá? E essa estratégia eu vou ficar ali trabalhando, operando para ter 37 em 10 anos de operação? Não compensa, né, gente? Ainda está muito ruim, muito ruim. O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu vou mudar o sinal, então, tá? Eu vou voltar aqui para 2, tá? De entrada. Vou mudar o sinal. A gente viu que no lá no crash nós tivemos vários stops consecutivos. Então agora eu estou colocando um filtro de média móvel. Eu gosto muito de trabalhar com filtros de média. E eu estou colocando um filtro de média de 50 períodos, tá? Usando a média exponencial. Então a gente só vai entrar quando o papel estiver acima desse filtro. Eu já tenho os resultados aqui. Eu vou mostrar para vocês como é o filtro. Tá? Vou abrir um gráfico aqui, nesse caso que foi CSN. Tá? Ele está carregando, pronto. Eu tenho aqui essa média que representa 50 períodos exponenciais, tá? Eu só vou operar essa estratégia quando o preço estiver acima dessa média. Por quê? Tá? Porque eu quero evitar isso daqui, ó. Cadê 2020? Para evitar isso daqui, ó. Olha o papel caindo no crash de 2020. Ele vai para baixo da média, então eu não opero mais. Eu não quero tomar aquela sequência de stops aqui embaixo, tá? Então, para evitar isso, eu coloco essa média. Então, eu não vou operar mais no crash. Eu vou operar apenas acima da média. Então, será que essa média aqui salvou a minha estratégia? O resto continua igual, tá? Compra no Smash Day com alvo de 2 vezes. Olha só, já começou a melhorar o resultado. Tá vendo? Nós tivemos aqui um período ruim, veio no bull market, ele
Fez um lucro aqui e aqui piorou. Ainda está bem ruim, tá? Variação de 41%. Melhorou um pouquinho o lucro, tá? 41, mas ainda não é uma estratégia operável, tá? Vou fazer só mais um teste. Vamos colocar um alvo mais longo. Vou colocar um alvo de 3 vezes. Vamos ver se 3 vezes vai melhorar. Tá aqui que vai acontecer com 3 vezes. Pronto, rodou. Temos aqui vários papéis, vamos ver o gráfico. Ó, o gráfico começando a ficar mais interessante. Qual que foi o lucro disso aqui? 91%. Já está ficando quase aí pau a pau com o Ibov, tá? Vou aumentar mais uma vez aqui para fechar, ó. 4 vezes o alvo. Executa. Pronto. Rodou, vamos ver o gráfico. Olha, agora já está ficando um gráfico mais interessante, ó. Tá? Um gráfico mais interessante. Período de bear market da bolsa, ele ficou no 0 a 0. Período de bull, ele subiu, tá? E depois consolidou de novo nesse novo bear market que a gente está agora, né? Ó, rentabilidade de 131%, batendo o Ibov por pouco, tá? Batendo o Ibov por pouco. O objetivo aqui é mostrar que toda estratégia, tá? Por mais famosa que seja, tá? Não interessa quem criou a estratégia, foi o Larry Williams, ele é um grande trader e tal. Gente, não interessa, a gente tem que pegar a estratégia e testar na nossa realidade, tá? Pode ser que aquilo ali funcionava lá para as ações que ele operava naquela época. Se eu não me engano, o livro que ele fala dessa estratégia é dos anos 90, tá? Pô, e hoje, né, no Brasil, para as ações brasileiras, no gráfico diário, que é o gráfico que eu opero, e aí, será que funciona? Então tem que testar, gente. E às vezes um pequeno ajuste que você faz ali na estratégia, você consegue melhorar absurdamente o resultado dela, ou então piorar, né? Pode acontecer também. É por isso que o teste é essencial para saber se a estratégia funciona ou não. Neste caso, a gente viu que o Smash Day puro, sozinho, ele tem um resultado péssimo, mas com pequenos ajustes aqui ele já foi melhorando, né? Não estou indicando ninguém para já pegar isso aqui e sair operando, tá? Isso aqui são apenas testes preliminares. Antes de ir para a conta real, a gente tem que fazer vários outros testes. Mas com esse vídeo aqui já dá para vocês pegar a ideia principal ali que o Larry desenvolveu, né? E trabalhar em cima dela e quem sabe encontrar uma coisa bem bacana aqui para operar na bolsa. E eu vou deixar aqui para vocês um card de um outro vídeo onde eu fiz uma análise da estratégia Impulse System do Alexander Elder, que é outra lenda do mercado. Então é só clicar para conhecer uma outra estratégia também bastante interessante para você testar aí no seu sistema e operar na bolsa de valores. Muito obrigado e até o próximo vídeo.